Muito bem, um alô especial para você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais da Unimap, nos canais de comunicação da Universidade Metodista de Piracicaba, para você que está nos acompanhando através da TV Unimap. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Léo Nossetti, sou estudante do oitavo semestre do curso de administração e estamos aqui para bater um papo com nossos professores, com nossos docentes. E hoje, para bater um papo com a gente e para falar sobre o laboratório de logística, quero receber, não, estou recebendo e quero agradecer demais por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, professor Antônio de Pádua Salmeron Aires, ou professor Aires, como é conhecido por todos aqui. Professor Aires, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença e prazer enorme estar aqui com você para bater esse papo. Muito bem, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Unimap, pela oportunidade, de estar conversando um pouquinho com vocês que me ouvem e me veem nesse momento acerca da temática logística voltada para os desafios dos tempos contemporâneos, Desafios esses bastante grandes e, por que não dizer, fonte de negócios, de oportunidades. Exato. Então, muito obrigado. Estou à disposição de todos vocês neste nosso encontro. Então, para a gente começar, eu gostaria que o professor falasse um pouco da sua carreira, da sua vida acadêmica, de como você começou na área da logística, na área da gestão, a parte do começo da sua carreira como docente, como professor. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo. Pois não, vamos lá. Bom, eu não sou ninguém. Eu tenho origem aqui em Piracicaba, Eu sou caipira autêntico, com muito orgulho, e venho de família humilde e estudei em escola pública desde o início da formação convencional, Na minha época era curso primário, estudei lá no Grupo Escolar Barão de Rio Branco, que existe hoje no centro, e depois, no que hoje caracteriza-se ainda como parte do ensino fundamental, eu cursei o meu colégio no sul de Minúcia, que na época era o Instituto de Educação Estadual, diferente da caracterização de hoje, Isso porque, além do curso colegial, que hoje é o chamado segundo grau, também tinha o normal, o científico e o clássico, tudo isso, E depois do sul de Minúcia, eu prestei 2 vestibulares. Um era a escola e o curso dos meus sonhos, onde por acaso eu fui admitido, que foi a escola da FGV em São Paulo, e prestei na Unimap também, e acabei optando por estudar na Unimap, apesar de eu ter sido bem classificado lá no concurso da fundação, eu não tinha dinheiro para morar em São Paulo, enfim, já trabalhava naquela época, eu precisei custear meus estudos, então optei por estudar na Unimap. E continuei na terrinha. Naquela época eu era ainda menor, mas trabalhava, desde os 14 anos e meio, 15 anos, com carteira assinada tal. Naquela época era possível fazer Sim. isso, era perfeitamente legal. Período integral, estudava à noite e tal. E assim eu acabei conhecendo a Unimap. E rapidamente eu me encantei com o que encontrei na Unimap, Não existia este campus de onde eu estou falando agora, o Taquaral. A Unimap era resumida no campus centro, o campus centenário, onde existe até hoje, E lá eu comecei os estudos na metade do curso de graduação, mais precisamente em agosto de 81, eu vim para o Taquaral, meu curso veio para cá, só existia o bloco 4, E aqui eu terminei os estudos em 1980. Eu acho que para você que está me ouvindo nesse momento, é importante um comentário, um depoimento pessoal que pode ser útil para vocês. Durante o estudo na escola pública, que foi muito profícuo, sem dúvida, tanto é que eu entrei bem posicionado na FGV, entrei em terceiro lugar naquele vestibular, mas eu tinha uma visão de universo profissional
limitado às disciplinas que eu cursei, né, na escola pública, principalmente no ginásio e no colégio, né, no final do ensino fundamental e durante o, o, o meu colegial. E esses conhecimentos não me deram nenhuma noção de gestão, né? Então, eu vim encontrar esses conhecimentos na Unimap. Acho que por isso que eu me apaixonei pela área, né? E eu já trabalhava numa indústria piracicabana de origem familiar, ela existe até hoje, e eu comecei a cruzar o pouco que eu comecei a aprender na Unimap com o que eu via no dia a dia da empresa, né? E acho que foi nesse momento, naquele momento, que eu defini que a minha carreira seria no mundo da gestão, né? E eu já estou nesse ambiente há mais de 40 anos ininterruptos, né? Na, na metade, ou antes um pouco da metade dessa carreira, eu tive oportunidade em experimentar o lado acadêmico docente da questão, né? E eu fui convidado a substituir um colega, um professor, aqui na Unimap. Antes disso já tinha passado por ensino técnico, já fui professor de cursinho, né? Muita gente tem aquela ojeriza de cursinho, mas eu já dei aula de português em cursinho e de matemática em cursinho, né? Muito bem. E depois, também numa outra oportunidade, o professor Roberto Tayar, que não está mais conosco aqui na nossa instituição, ele se aposentou, mas eu me encontrei com ele num banco aqui em Piracicaba, e na fila do caixa, quando não existia banco eletrônico ainda, eu perguntei para ele: professor, como é que é o trabalho na Unimap? É interessante, não é? E ele me incentivou, falou muito bem da instituição. Eu convivia também naquela época com outro professor, esse meu ex-professor, saudoso, grande amigo, já falecido, o professor Dr. Antônio Henrique Carvalho Cossenza. Eu tive aula de português com ele aqui na Unimap, ele também era advogado e tal. E ele me deu assim referências maravilhosas do mundo acadêmico. E eu acabei por aproveitar uma oportunidade e vi a lecionar aqui na Unimap, também em substituição a um professor que já havia sido meu professor, que estava adoentado, e eu o substituí por um semestre. Depois ele acabou não retornando, faleceu logo após, e eu acabei prestando concurso e permanecendo na Unimap até hoje. Lá se vão mais de 32 anos ininterruptos, ou seja, 64 semestres. Olha só. Então, isso significa contato com alguns milhares de alunos da graduação. E no final desse período, os últimos 25 anos e alguns meses, eu coordenei um MBA na área de logística, né, para variar um pouco, que também, pelo qual já passaram 1.860 alunos aproximadamente, né? Então, esse é o resumo da minha vida acadêmica. Não tenho exclusividade com a Unimap, também leciono nos últimos 25 anos para a FGV, nos MBAs, em alguns mestrados, no Brasil e alguns outros países aí, de língua portuguesa, de língua espanhola, e, enfim. E não pretendo tirar o pé da seara acadêmica, embora tenha uma vida paralela de mais de 40 anos na iniciativa privada, inclusive com um escritório de consultoria, que hoje é a minha principal atividade. Muito bem. Tá. Tanta gente aí, mais de 1.800 pessoas que passaram, imagine, né? Quantas pessoas que até os filhos estão nos acompanhando aqui hoje, sim. Isso é muito legal. E tem muita gente que pensa: estou saindo do ensino médio agora, o que eu vou fazer? Por que eu vou escolher gestão? O professor Aires tem uma dica, o professor Aires tem um argumento que faça o pessoal que está vindo do ensino médio, que está nos acompanhando, que está em dúvida talvez do porquê encarar um curso de gestão? Acho que posso contribuir, sim. E não vou falar somente por mim, minha experiência pessoal, mas pelo que eu vejo, né? Você falou 1.860 alunos só na pós-graduação. Só na pós. Né? Na graduação foram milhares. Alguma coisa entre 4 e 5 mil alunos, né? Uma cidade de Mombuca, que é vizinha aqui. Sim, conheço Mombuca. Meu avô foi natural de Mombuca. Olha né? só. Muito bem. Mas
A questão é a seguinte, o curso de administração, ele cabe muito bem para qualquer atividade, né? Nos MBAs, eu lecionei muito para MBAs na área da saúde, onde recebemos médicos, enfermeiros, biomédicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e por aí afora, né? Por que eles estavam fazendo um MBA em administração, né? Muito simples, porque nesses cursos aos quais eu me referi, com raras exceções e salvo os currículos bem mais recentes, a partir de 2011, 2012 para frente, não existia nenhuma disciplina voltada à gestão. Então, eu encontrei vários profissionais da saúde, apenas como exemplo, né, que eram excepcionais profissionais naquele ramo de atuação, mas que não entendiam absolutamente nada de gestão. Então, enquanto eles trabalhavam de maneira autônoma, né, como profissionais liberais que são, eles tinham êxito decorrente da formação, da experiência, da especialidade. Porém, se eles se reuniam para formar uma clínica, para montar um pequeno hospital ou algo do gênero, né, a probabilidade deles se darem mal era muito grande. E eu trabalhei para diversas dessas organizações, inclusive veterinários também, né? Por quê? Eles eram ou são profissionais de grande quilate técnico, mas de nenhuma competência de gestão. Então, a administração é a típica área de conhecimentos aplicável a qualquer outro ramo do saber, né? Eu também complementei a minha formação em administração, eu enveredei para a área de engenharia de produção ao longo da carreira, fiz mestrado em engenharia de produção e, mais recentemente, graduei-me em direito, não faz nenhum ano ainda. Por quê? Porque eu quero advogar? Até pode ser, mas a minha ênfase é direito empresarial, né? Porque eu estou complementando a competência de administrador com competências na área das ciências jurídicas, né? Então fica aí o alerta para você que está me ouvindo da possibilidade de se abrir um leque excepcionalmente grande, é um guarda-chuva muito amplo, né? Cabe muita coisa embaixo da administração, né? Então eu vejo assim, talvez se eu tivesse na pele do pós-adolescente de hoje, naquela fase de indecisão, provavelmente eu cursaria novamente a administração, né? Porque hoje, mais do que outrora, eu olho para trás e vejo como foi importante isso na minha carreira, né? Na verdade, eu vivi até agora dependente da administração. Tá? Espero ter respondido sua pergunta ou estou disposto a algum aprofundamento. Com certeza. Se você achar mais oportuno, Léo. Com certeza. E vai um pouco também da minha experiência como aluno e como profissional também, porque eu venho da área da comunicação, eu venho do jornalismo, onde cursei aqui também na instituição. E a administração, de fato, é um curso que se você ciente de qualquer outro curso, de qualquer outra área, ela vai, como o professor Aires disse, complementar perfeitamente qualquer área, qualquer ciência em que você tenha o seu conhecimento. Então, nunca é tarde para a gente aprender e eu acho que se você que está aí e estou pensando em estudar, mas vou fazer uma pós, vou fazer um outro curso, se você tiver a oportunidade e quiser ter essa experiência do curso de gestão, do curso de administração, eu acho que é completamente válido por experiência própria também. Acho que também fazendo o caminho inverso, acho que também é muito importante, professor. Sem dúvida nenhuma. E para a gente começar a nos aprofundar, professor, a logística ela está em tudo o que a gente vê na nossa vida. A logística ela é fundamental, acho que para a nossa sociedade funcionar de alguma forma organizada, digamos assim. O que é a logística, professor? Bom, Léo, primeiramente você tem toda a razão quando você valoriza logística, né? Quando eu enveredei para esse ramo da administração, não existia a palavra logística no Brasil, né? Poxa, mas
Logística, a gente estuda hoje, né, é algo que sempre existiu. É. Né? Desde os primórdios da humanidade, a logística acompanhou a evolução da nossa espécie. Né? Por que não existia o termo logística? Não existia essa terminologia, mas o que fundamenta a logística, como eu disse, né, sempre existiu, desde os primórdios da humanidade. Eu não tive disciplina logística no meu curso de graduação. No então sexto semestre do meu currículo, que já teve várias alterações depois disso, eu tinha uma disciplina chamada Administração de Materiais. Eu diria que esse foi o embrião acadêmico da logística de hoje. Depois, como docente, no começo da minha carreira, mais de 32 anos, essa disciplina evoluiu para Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. Inclusive, eu lecionei por muitos semestres essa disciplina. Até que ela, a partir do final dos anos 80, o MEC, numa das reformas curriculares, adotou a terminologia logística. Logística é uma palavra que advém de um verbo em inglês, cuja pronúncia aportuguesada poderia ser loger, que é preocupação, perdão, eu falei em inglês, não, vem do francês. Loger em francês, com essa pronúncia que eu estou forçando no nosso idioma, se resume em adequar instalações com armazenamento, com disposição de insumos e, mais recentemente, com preparação intangível para a realização de eventos, seja um empreendimento, seja um evento social. Né? Você fala muito em, poxa, qual é a logística do baile de formatura? É um negócio complexo, que começa desde o dimensionamento de um espaço onde caibam todos os convidados, até a tipologia de festividade que vai ser submetido a esse grupo e por aí afora. Então você tem toda a razão, Léo, quando você fala que logística está em tudo na nossa vida. Né? Para a gente programar e realizar esse nosso bate-papo aqui, teve toda uma logística, toda uma preparação. Né? Nós somos aqui dependentes de energia elétrica, por exemplo. Né? Se houver interrupção no oferecimento de energia, nós vamos ter que começar tudo de novo. Exatamente. Daí por aí afora. Né? Recentemente, pelo menos dos anos 90 para frente, logística passou a ser uma área de conhecimento absolutamente imprescindível para o sucesso nos negócios. Né? Metodologias tradicionais foram substituídas por outras mais modernas, altamente dependentes de tecnologia e de logística. Há uma intimidade enorme da área de logística com tecnologia de informações, assim como há também uma intimidade, uma indissociabilidade profunda da logística com a área de marketing. O papa da logística, professor Donald Bowersox, é um americano. Eu tive o privilégio de conhecer esse cara. Jantamos uma vez juntos, lá na terra de Tio Sam. O Bowersox, nos livros dele, infelizmente ele já faleceu precocemente, há pouco tempo. O Bowersox, em todos os prefácios do livro dele, ele antevê, num futuro bem próximo, a fusão da logística com a área de marketing. Outros professores que o sucederam, né, nessa trajetória papal da logística, né, já anteveem a fusão de logística com a área de tecnologia de informações e comunicações, a TIC. Está tudo interligado. E para terminar a minha argumentação, Léo, em tempos de pandemia, a partir aí do comecinho de 2020, a humanidade passou a trilhar um caminho, um rumo, de certa forma já previsto, mas com uma velocidade incomparavelmente mais rápida. E isso tudo vem sendo um diferencial entre sucesso ou fracasso no mundo das organizações, notadamente das privadas. Exatamente. E é um assunto que a gente vai tratar também no laboratório, essa questão atual
da logística? A questão do e-commerce, a questão das entregas expressas. Existem tantas outras metodologias e tantas outras maneiras que estão surgindo a cada momento, a cada minuto existe uma nova técnica para ser utilizada com foco na gestão, com foco na logística. O que isso é um dificultador e o que isso é um facilitador, professor? Essas novas tecnologias, esses novos métodos aplicados à logística. Bom, esses novos métodos, essas novas técnicas, elas visam, em poucas palavras, vou fazer uma apertada síntese de um tema que é bastante farto e fértil. Exatamente. Tá? Que é o seguinte, veja que nessa nossa oficina, né, nessa semana de estudos, eu vou estar contribuindo com um laboratório de logística enfatizando a chamada metodologia ativa. Né? E acho que eu já posso falar um pouquinho sobre isso, porque ajuda a responder ao seu questionamento. Né? Por favor. Recentemente, numa aula, aqui na Unimap, quando eu abordei o tema metodologia ativa, um aluno, talvez querendo ser engraçadinho, ele me perguntou, professor, metodologia ativa? Quer dizer que existe a passiva? E eu entendi uma certa, não vou dizer malícia, mas picância na colocação dele, mas eu me deixei levar, entrei na dele e falei, primeiramente, muito obrigado pela sua contribuição valiosa, oportuna. Sim, metodologia ativa é porque existe a metodologia passiva, né? E o que foi a metodologia passiva, ou melhor, o que é a metodologia passiva? Todas as vezes que vocês tiveram um curso, uma aula, ouviram uma palestra, simplesmente ouvindo alguém falar, vocês estiveram passivamente recebendo aquela informação, né? Isso aconteceu e acontece nos dias atuais. É uma metodologia, principalmente de ensino, tradicionalíssima, né? Isso desde os tempos que a Hebe Camargo era virgem, ou até antes disso, né? Faz muito tempo, né? Depois vocês procuram saber quem foi a Hebe Camargo, né? Muito bem. Só que a partir dos anos 80, em meados dos anos 80, um grupo de educadores resolveu pensar fora da caixa, né? Resolveu pensar um pouco diferente. Puxa, mas será que não tem um jeito mais efetivo, mais eficaz, né? Mais funcional, ou de se obter melhores resultados com a aprendizagem, para substituir essa tradicional metodologia passiva? E o que eles conceberam, empiricamente, tentativa e erro, né? Passaram a chamar de metodologia ativa, que é o seguinte: transferir a responsabilidade do professor, do docente, em grande parte para o aluno, mas sem tirar a responsabilidade do docente, né? Transferir para o aluno na medida em que os alunos, mediante orientação, vão buscar aprender por conta própria, por autodidatismo, né? Orientado, os conteúdos técnicos, acadêmicos, teóricos. E vamos reservar o espaço de convívio com os professores para discutir aqueles conteúdos. E principalmente, Léo, mais do que a importância de se discutir o conteúdo, é discutir a interpretação de cada um para o mesmo conteúdo, né? E dessa troca, dessa discussão, claro que vão surgir conflitos, muito bem-vindos, né? Os alunos tomam uma atitude muito mais ativa. Por isso que se chama metodologia ativa, né? Existem várias formas, várias ferramentas, vários instrumentos para estar praticando essa metodologia ativa. Poxa, mas eu estou falando como se eu fosse um educador somente e tal. Não. A partir dos anos 90, alguns empresários mais, digamos, antenados, né, começaram a buscar formas de adaptar essa metodologia ativa de reconhecido sucesso no mundo acadêmico para o âmbito empresarial, né? Aliás,
você que me ouve, que me vê nesse momento, não é a primeira vez que uma iniciativa de uma instituição de ensino ou da seara acadêmica pode ser adaptada e aproveitada, ou melhor dizer, o termo correto seria replicado no mundo privado, né? Isso já aconteceu em muitas outras ocasiões e eu, quando olho para trás ao longo da minha carreira, nesses 40 anos, já vi isso acontecer muitas vezes, né? Numa delas, que chegou no Brasil só em 2009, mas já existia lá fora desde os anos 80 do século passado, um autor chamado Peter Senge publicou aqui no Brasil um livro chamado A Quinta Disciplina, que ele explora, na verdade, toda uma teoria sobre o chamado pensamento sistêmico, que é fruto de outras 4 disciplinas, todas elas presentes no mundo acadêmico, que o empresariado replicou no mundo empresarial com muito êxito. Aliás, fica aí uma recomendação de leitura, uma leitura muito interessante, muito atrativa, daquelas que a gente começa a fazer e não consegue parar, né? Esse livro do Peter Senge, vocês encontram em qualquer biblioteca, tem e-book aí, na biblioteca aqui da Unimap tem vários exemplares. Esse livro chama-se A Quinta Disciplina. Essa quinta disciplina é justamente o pensamento sistêmico, né? E o Peter Senge faz um fechamento de 4 outras disciplinas, né? Que eu não vou falar agora, senão perde a graça, né? E até chegar no pensamento sistêmico. E essa aplicação, essa replicação da teoria no mundo empresarial, eu sou testemunha disso porque eu trabalhei e trabalho ainda intensamente com projetos voltados nessa linha, é uma adaptação, né, de metodologias acadêmicas para o cenário empresarial com muito êxito, muito êxito. Não é essa a única ocasião ao longo da história, né? Nós estamos vivendo outro com metodologia ativa, né? E existiram outras situações onde isso aconteceu. Para finalizar essa parte do meu primeiro argumento, até chegar na resposta final ao seu questionamento, muitos dos que estão me ouvindo, talvez todos, já têm ouvido falar em escolas politécnicas ou universidades politécnicas, como a da USP, fica na cidade universitária, em São Paulo, na Zona Sul, e outras mais, né? A USP é que está mais próximo da gente e tal. Mas, eu estudei na escola técnica, politécnica, não sei de que cidade e tal. Tem muitos, tem centenas, talvez milhares, Brasil afora. Quando eu pergunto para os alunos, eu já fiz essa pergunta muitas vezes, o que é uma escola politécnica? Né? Por que esse nome? Né? A maioria dos poucos que me responderam, politécnica deve ter um monte de técnica lá, diversas técnicas, né? A resposta, etimologicamente, faz um certo sentido, só que está equivocada. Está totalmente equivocada. Está certo, mas está errado. Está certo, mas está errado. Por quê? Né? Politécnica, ou poli, que é o prefixo do vocábulo politécnica, não se refere ao polimúltiplo que a gente conhece. Não. Esse poli vem do grego arcaico polis. Que são polis? Cidades. Tá? Quer dizer que uma escola politécnica quer dizer que ela deve colocar a técnica acadêmica a serviço das polis, das cidades. Pouca gente sabe disso. Então vejam que não é uma abstração falarmos em querer replicar conhecimento acadêmico na iniciativa privada, mas é uma lógica. Para isso existem as politécnicas, né? Então isso corrobora de maneira bastante sólida, né, com a argumentação da enorme viabilidade desse tipo de prática. Talvez por esse motivo que as ferramentas disponíveis na metodologia ativa dão um resultado tão rápido e robusto nas organizações privadas. Tá? Ficou alguma coisa da sua pergunta que eu não respondi, Zé? Acredito que é isso, professor. Respondeu legal. com maestria, com certeza. Não, né? nem tanto. E para a gente finalizar nosso bate-papo, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Temos ainda alguns minutinhos? Tá? Com certeza. Eu acho que é muito precioso para eu não compartilhar com vocês que me ouvem e me veem nesse momento. É muito ingrato, é muito perigoso.
puxa, nós temos que implementar e-commerce. O que é e-commerce? É o comércio eletrônico através de meios automatizados, usando a internet e tal. Todo mundo sabe, já ouviu falar de e-commerce. Daí, nós temos que implementar o e-commerce. Quem que faz o melhor e-commerce? Tá? Entra em cena o tal do benchmarking. Procurar referência, quem quer o paradigma em e-commerce, vão tentar fazer igual ou melhor. Aí a gente pesquisa e acaba encontrando lá Amazon, melhor e-commerce do planeta. Aqui no Brasil, Magalu, Casas Bahia, Loja Americana, que mudou totalmente a sua forma de organização nos últimos 25 anos, pelo menos. Então, vamos copiar a Amazon, né? Numa consultoria recente, e nesse momento eu pedi a palavra para ele, e falei, gente, tá bom, a Amazon é a melhor e-commerce que a gente tem no planeta, né? Vamos fazer uma experiência aqui, né? Peguei o notebook e falei, olha, vamos ver se interessa isso pra gente, né? E coloquei lá, me perdoem pela espontaneidade, mas eu vou dizer o que eu digitei na frente dos diretores, do presidente, do dono lá, que tem o cargo de presidente, do vice-presidente, que é o filho dele e tal. Coloquei no Google, né? Comprar cocô, com acento no segundo O, e apertei o Enter. Demorou alguma fração de segundo e apareceu lá um monte de provedores de cocô, né? Um deles, logo no começo, Amazon. Depois tinha Loja Americana, Magalu, todos que eu falei aqui, Mercado Livre, tem uma enxurrada, né? E daí, acontecendo coisa, eu fiz isso de improviso, foi o que me deu na telha na hora, né? Daí vi que tem tipificação do cocô, inclusive em sabor. Cocô de frango, cocô de boi, cocô de cabrito, cocô de peixe. Eu não sabia que tinha comércio para cocô de peixe, né? Enfim, falei, gente, vocês podem escolher cocô, na variedade que quiserem, no sabor, enfim, à vontade, né? Mas por que eu fiz isso aqui? Não é uma brincadeira. Será que nós queremos replicar o e-commerce da Amazon pra gente? Né? Aí todo mundo ficou surpreso, Sim, né? Claro. Na verdade, não. Eu não sou contra benchmarking. Eu uso muito benchmarking, né? Benchmark, para quem nunca ouviu esse termo, consiste numa técnica onde se busca adaptação, né? A replicação, que eu já usei esse termo algumas vezes aqui hoje, replicação das melhores práticas, como o americano chama de best practice, ao nosso negócio. Mas veja, não é copiar, é replicar. Qual é a diferença? Copiar, a gente copia o que é ruim também. Como muitos acadêmicos fazem, pesquisam idiotices na internet, copiam e entregam como trabalho. E reclamam ainda quando o professor reprova ou dá nota baixa. Pô, mas eu copiei da internet, como se fosse Deus no céu e internet na terra. Né? Tem Santo muito Google. mais... Santo Google. Tem muito mais porcaria na internet do que coisa boa, né? Porque coisa boa é mais difícil. Está em sites acadêmicos, está em trabalhos científicos que já passaram por crivo de professores orientadores, de bancas. O simples fato de copiar, a gente pode estar copiando uma grande besteira, né? Então, a replicação consiste num trabalho muito mais inteligente, muito mais aprofundado de se adaptar ao que se encontra de melhor à nossa realidade. Né? Por isso que eu não sou contra ao benchmarking, mas eu faço esse alerta. Né? Eu quero agradecer ao professor Antônio de Pádua Salmeron Alves, docente aqui da casa, que está aqui há 30 e tantos anos, né, professor? Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E obrigado a você que está aí do outro lado, você que nos acompanhou através dos canais de comunicação da Unimap, através da TV Unimap, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.